Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre medicalização. Muitas vezes é possível falar do mesmo de forma diferente, ou pelo menos o título diferente. Poderia ser normatização e não medicalização, porque é um vetor deste desajuste coletivo que causa tantas diferenças. A consequência do desajuste é, normalmente, uma grande diferença. Não é assim, professora Cláudia? Há uma dificuldade de se conviver com as diferenças, né? Acho que isso nós estamos em processo de aprendizagem. E esse talvez seja um grande movimento aí, né? Essa dificuldade, ela nos convoca à vontade da norma, à vontade de nosologia, à vontade de regramento. E os espaços, eles servem para isso, desde a fábrica, desde a escola, né? O poder de disciplinamento. É comum tu chegar numa escola de criancinhas com 2 aninhos e já estarem na fila, onde as regras, o momento de comer, o momento de estar, onde o horário da janta, o horário do almoço é determinado pela cozinheira. As crianças têm que jantar às 3 da tarde, porque esse é o horário que está estabelecido. Então, há um regramento tão grande e uma vontade de normas, e quando não se consegue fazer parte desse regramento, alguma coisa tem que ser feita, seja ela pela via do remédio, ou seja ela pela via de colocar esse sujeito em outro lugar. E sempre olhando para ele na singularidade, como se a questão fosse dele. Quando aqui a gente está ouvindo, está conversando, a gente está vendo que as questões não são de um indivíduo, mas quando a gente coloca nele, as questões ficam para ele. Quando ele imagina que ele é o responsável, que ele é o que está equivocado, né? Então, há que se aprender a conviver. Há que se aprender a conviver, a entender melhor os tempos, a viver a dor, a viver a tristeza, porque essa é uma outra questão. Hoje não se pode ficar triste mais do que 2 semanas porque perdeu a mãe, perdeu a avó, porque isso não faz parte, né? É que mudou, né? Por exemplo, eu sou do tempo, como eu sou antigo, que as pessoas, quando perdiam alguém, elas entravam em luto. Primeiro, a casa ficava fechada, a porta da rua, naquela época se morava em casas, né? Eu sou do interior, sou de Pelotas, a porta da rua ficava entreaberta durante um período. As pessoas vestiam todas preto, depois de um certo tempo usavam branco e preto, posteriormente cinza e fumo na lapela, né? Hoje não, as pessoas morrem, é uma coisa banalizada, não é elaborado o luto, né? E depois o que acontece? Aquilo que não é feito na devida hora, depois retorna. Então hoje todo mundo é bipolar, é isso, é aquilo. Porque se nós for basear nos códigos, né? No Código Internacional de Doença, o DSM-5, todo mundo é doente, ninguém escapa. Né? Só que os rituais do homem pós-moderno, eles mudaram. Então, antigamente não se podia ouvir rádio, não tinha nem televisão. Agora, tu imagina se alguém morre, nada muda, continua na mesma loucura. E as pessoas não elaboram esse luto, entendeu? Então, as contingências e as normas atuais, elas não são consensuais. Nós estamos num período de transição da modernidade para essa pós-modernidade. Só que essa pós-modernidade, ela não tem consenso. Tu entende? Então, o que ocorre? Nós hoje vivemos em tribos. Nós vivemos uma sociedade tribal. Então, eu sou de uma tribo, sou de um campo, tu é de outra tribo, do outro campo. No teu campo, na tua tribo, as normas são umas, na minha é outra. Só que nós temos que conviver com a diversidade e com essas tribos todas juntas. E o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma era de violência, uma violência descomunal, né? Nunca se matou tanta gente, né? O número de homicídios é cada vez maior. Porque essa tribo que agrega os violentos tem o seu código, tem as suas normas. O bandido julga-se um trabalhador da bandidagem. Não, e ele se julga justiceiro também, né? E quando nós criamos lá no Conceição, na época que eu trabalhei lá, o consultório de rua, depois trocou de nome, é na rua. Então, a gente atendeu os meninos
usuários de droga, ficavam na rua, e às vezes eu estava atendendo, o menino dizia assim, parei um pouquinho, tio, que eu já volto. E ali assaltava uma senhora e roubava a bolsa da senhora e sentava contigo de novo. E aí as pessoas ficavam todas boquiabertas e não estavam entendendo. Mas como é que tu faz uma coisa? Ué, esse é o meu trabalho. E o teu pai? Meu pai também trabalha. Onde é que ele trabalha? No interior. Ele vai para o interior assaltar banco. E a tua mãe? A minha mãe trabalha na noite. Então, para eles, aquilo é um código entre eles que é aceitável, né? E para nós, nos deixava assim, mas para eles... Então, nós estamos vivendo entre várias sociedades, né? Então, se criam aí áreas chamadas vulneráveis. Queria trazer um outro elemento para a nossa discussão, que acho que conversa com isso, que é a questão da inclusão, né? Porque a gente também tem visto, né, assim, muitas coisas serem feitas em nome do processo de inclusão. E uma delas é o uso da medicação excessiva, né? Então, a inclusão, ela, em todos os espaços, no trabalho, na escola, no clube, enfim, a gente precisa lidar com essa diferença, né? E seja uma inclusão física, seja uma inclusão sensorial, seja uma inclusão cognitiva, né, intelectual. Como é que a gente tem lidado com isso, né? A inclusão social também, nesse aspecto, né, dessa diversidade que tu traz, Ricardo. E muitas vezes a gente vai lançar mão da medicação também para promover o processo de inclusão, né? Com esse nome. Eu não estou dizendo que de fato seja um processo de inclusão, mas com essa bandeira, né? Então, a gente também precisa pensar um pouco como a gente vem amarrando a medicação. E a gente vai ver que a medicação excessiva, ela vai estar dentro do espaço, né, de medida socioeducativa, vai estar dentro da prisão, né, ou dentro de uma unidade psiquiátrica, então, para fazer essa contenção do sujeito, né? Olha o ponto da loucura que nós vivemos. Eu fui psiquiatra da SUSEP. Eu era responsável por, em termos da área de psiquiatria, de 8 presídios. E a gente via aquela situação toda lá, e aí eles diziam o seguinte: se não fosse a maconha, o sistema prisional explodia. A maconha que acalma. E era uma coisa totalmente aceita, né? Então, se a maconha acalmava o sistema, ela tinha que entrar por algum lugar. E sendo que aquelas pessoas que estavam lá dentro, a grande maioria, eram por problemas de droga. Mas a maconha já virava uma coisa socialmente aceita, como já está. Então, o que ocorre? A nossa sociedade já está tão e tão doente que ela precisa ser medicada de qualquer maneira. Se tu não medicá-la adequadamente e corretamente, ela própria, os próprios pacientes, eles vão se automedicar. Ou vão se automedicar com drogas lícitas ou ilícitas. Então, essa criança com hiperatividade, se tu não medicar ela no devido tempo e adequadamente, precocemente ela vai direto para a droga. Principalmente no caso da própria maconha, que acalma. Então, a criança que é hiperativa, ela usa a maconha, ela se acalma. Tá entendendo? Então, tu vê hoje que crianças com 10 anos de idade, até com 8, 9 anos de idade, já sendo usuárias de maconha, de crack. Então, isso que nós temos que avaliar bem. Há estudos também que dizem que a partir da ingestão desses medicamentos, né, do metilfenidato, e onde as crianças recebem, imaginando que quem lhe oferece dizendo que é segura, que vai ser importante para ela, que vai ajudar ela a conviver com os coleguinhas e tal. Isso vai fazendo com que, no momento que ela retira esse medicamento, ela procure por outro, dentro do mesmo campo, né? Então, é muito delicado se pensar isso quando tu rouba dessa criança a possibilidade dela produzir isso internamente. Porque uma criancinha de 2 aninhos que ninguém pode com ela e precisa de uma medicação, não pode uma mãe, não pode uma avó, não pode uma professora, é preciso uma outra contenção, quando ela tinha que estar sendo possibilitada a ela um tempo das bordas, o tempo de alguém que lhe protege, que lhe constitui, que lhe diz, não vai te faltar comida, não vai te faltar o calorzinho adequado, vai ter alguém que vai te trocar a fraldinha na hora certa. Todos esses sims e essas ofertas, essas garantias,
patologias vão produzindo nesse sujeito uma borda, uma continência que lhe diz, eu estou protegido, e ele pode se constituir. Quando isso é roubado dessa criança, desse bebê, ela vai se constituindo nesse derramamento, né? Ela transborda, ela derrama, ela se espalha, ela não constrói essa continência interna. E aí ninguém consegue mais, nem a mãe para lhe dizer, não pode bater no amiguinho. Se tu tem 12 anos e tu ainda não constituiu isso, tu precisa de um elemento externo, que não é mais nem a mãe, nem a professora, nem a diretora, é uma droga, tu está roubado da construção, da possibilidade de construir isso internamente, de se construir como sujeito. Mas isso se constrói isso é uma aprendizagem. Isso está lá no 0 a 13, Exato. Simone. Esse superego interno do que é certo, do que é errado, tu aprende lá na tenra idade, né? Que se tu não tiver... Se tiver as condições, né? Exato. Se eu tiver as condições para essa aprendizagem, para esse processo constitucional. Agora, isso que a Cláudia disse, se na minha realidade os processos, as necessidades mínimas básicas para que eu possa me constituindo não se apresentam, vai ter um extravasamento, né? Isso não tem a ver com questão social. Não tem a ver com questão social, nem de classe financeira, não tem relação nenhuma com isso. Mas é a questão do modelo, né? Então, assim, qual é o modelo que tu tem? O nosso modelo hoje, ele está doente, né? Então, tu te espelha, né, no que tu tem, né? Então, qual é a família que tu tem? Então, por exemplo, nós estamos vendo hoje até, eu tenho pacientes meus, que quem cuida deles são os filhos adolescentes. Então, os pais drogadictos que são cuidados pelos filhos. Os filhos que levam para o hospital, que levam para a consulta. Quer dizer, há uma troca, uma inversão de valores. Isso não quer dizer que nós estejamos vivendo num momento pior da nossa história. É importante a gente olhar para esse momento e olhar para frente, porque não é uma questão de voltar para tempos anteriores. Isso também não nos resolve, porque também eram tempos ruins, né? Havia outras questões diferentes das que a gente vive hoje, mas que é preciso a gente parar e escutar isso que nos atravessa, poder olhar e ter uma sensibilidade maior com a diferença, nos envolver, nos localizarmos nesse lugar de não sermos massa, de sermos pessoas, de termos sentimento. É uma outra movimentação que se tem que fazer neste momento. Mas, Cláudia, nós vamos ter que detectar o que é saudável e o que é doentio. Então, eu estou te dando um exemplo. Para uns e para outros. Exatamente. Porque então, a norma nos coloca nesse lugar de exigir uma regra para todo mundo. Seja ela uma situação de disciplinamento ou de medicação. Mas é que vai depender, eu vou te dar um exemplo, depender da tua ideologia, da tua religião. Né? Conforme a tua ideologia, a tua religião, tem coisas que, para mim, uma pessoa que diz que enxerga pessoas mortas, eu não sou espírita. Eu poderia dizer que ela está tendo uma alucinação. Mas se ela é espírita, é totalmente aceitável e é normal. Então a gente tem que saber fazer esse discernimento. Entende? Então o que nós vamos ter que criar um consenso mínimo de respeito às diferenças ideológicas, religiosas e assim por diante. E ter, agora, por exemplo, nós estamos no período da Olimpíada. Então nós estamos vendo assim que nós temos o grande exemplo da Rafaela Silva, nossa medalhista de ouro, que é uma pessoa que vem de uma área de vulnerabilidade social, né, Batista? E que, graças a uma ONG, né, chegou ali através do judô, e assim como o judô, outros esportes, isso eu acho que é uma coisa que é importante, fundamental nesse momento. Por quê? Porque o esporte ele é baseado em contingências, em normas, em disciplina, né? E isso favorece. Então a gente vê assim, no caso da Rafaela, uma pessoa muito agressiva, violenta, que canalizou a sua agressividade para uma coisa boa, positiva, né? E que se somou. Então esse é um exemplo. Nós, quando trabalhamos no Ministério da Previdência, lá nos idos de 1985, nós tínhamos um projeto chamado Recriança, que as crianças estudavam num turno
e no outro turno iam para esse projeto Recriança. O que era o Recriança? Era estímulo à atividade esportiva. Então, nós pegávamos ex-jogadores de futebol, veteranos, e eles iam ensinar os meninos a jogar futebol. Doutor, desculpa me atravessar, mas eu acho que é esse um dos pontos, né, que o Batista perguntou antes no início, no primeiro quadro. O que a gente tem que fazer? Né? Acho que uma das coisas que a gente tem que fazer é isso também, é poder olhar para o social e para esses espaços todos, né, de aposta no sujeito. Né? Aonde eu estou apostando? Eu estou apostando, pegando o exemplo da Rafaela, estou apostando naquele sujeito que ela tem potencial, que ela tem capacidade, que ela vai dar conta da sua constituição e de fazer a superação que a ela lhe couber, né? Sem necessariamente precisar lançar mão de uma contenção. Seja ela química, seja ela carcerária, seja ela de que modo, né, restritivo e oprimido for, de opressão, né? Então, o que a gente acaba vendo? Que a medicalização, nesse aspecto mais amplo que a gente vem trazendo, ela também atua como uma forma de contenção, né? E na infância isso tem prejuízos muito significativos, né? Quando a criança não pode, não consegue, né, expressar o que sente, o que pensa e às vezes nem fazer a interpretação disso, né? Às vezes a gente tá vendo crianças na escola, na clínica, no CAPES, em vários serviços que atendem a infância, que as crianças, a gente pergunta, como é que foi o teu dia? Não sei. Né? Tu gostou da aula? Não sei. Por que o não sei está vindo com tanta facilidade, né? Essa criança está precisando de alguém que ainda, de alguém, eu estou dizendo dessa rede, que ainda precise fazer esse aporte de ajudar ela a interpretar o que está afetando ela no mundo, como ela se afeta no mundo. Que se ocupe, né? dela, que auxilie ela a olhar, exato, a ver o mundo, aprender no mundo. Exato, né? E essa aprendizagem, será que a gente vai ter que fazer com as crianças medicalizadas dessa forma? Eu me questiono, será que todas essas crianças que estão tomando metilfenidato, elas têm um diagnóstico adequado de transtorno de déficit de atenção? Não é possível. É uma coisa exagerada, né? Agora, o que a gente vê? Por exemplo, ontem eu estava vendo a questão da neurogênese. A neurogênese estuda a formação de novas células nervosas, os neurônios, né? Que hoje é comprovado que tu produz e reproduz durante toda a tua vida. O que te estimula a essa produção de novas células nervosas? É o exercício físico, a atividade física, a estimulação das endorfinas, né, que são produzidos pelo próprio organismo. O que leva a isso? Por exemplo, tudo aquilo que dá entusiasmo, né? Então, o esporte, por exemplo. Então, agora a gente está na Olimpíada, né? Então vamos canalizar na Olimpíada. Mas podia ser... pergunta, a curiosidade. Isso, a né? música. A invenção. A Quando música. os alunos estão um atrás do outro, não há possibilidade para isso. Quando eles não conseguem se olhar, quando não tem lugar para o corpo. Esse corpo precisa estar grudado nessa cadeira cada vez mais. Se antes era a partir do 7, depois passou o 6, é 4, é 2 aninhos. Mas vê bem. E o espaço, não há lugar para o corpo, não há lugar para a vida. Então, olha bem aqui, ó. Se pegando agora na questão do esporte, mas nós podíamos pegar na questão da música, do teatro, do cinema, das artes. Todas a criança precisa... O que a Cláudia quer dizer, se eu entendi bem, é o tolimento da capacidade de expansão da criança. Isso. Então, e essas linguagens, elas são fundamentais. Cada um elas vai não têm ser lugar na escola. A gente sabe que todas as pessoas têm uma das inteligências. Tem gente que não gosta de esporte, mas adora a música, isso tem que ser estimulado. Mas vamos dar um exemplo no esporte, nós já estamos no período de Olimpíada. Foi feita uma pesquisa, eu estava vendo ontem, que 40% das escolas não tem uma quadra de esportes no Brasil. 40%, quer dizer, é uma coisa impossível. Todas tinham que ter uma quadra mínima de esportes. Eu sou do tempo que todas as escolas tinham um coral e todas as escolas tinham uma banda, né? Então, essas coisas que têm que ser estimuladas e isso dá uma mudança total. Eu dei um exemplo. Lugares para conviver e aprender, não necessariamente para excelência. Esse é um outro espaço, né? E o tempo do silêncio também, que é outra coisa
que nesse momento está meio roubada. O tempo do silêncio, o tempo dos interstícios, o tempo de estar sozinho. Esses são momentos que as crianças não têm, nem as pequenininhas. Não, são muito estimuladas, né? O tempo onde a criança perguntava, onde é que está o fulaninho? Deve estar aprontando alguma. Onde ele estava maquinando, inventando algo. Com aquele amigo não oculto, tirando do amigo oculto. Né? Ele não existe. Então, é preciso que a gente recupere, nesse sentido de olhar mais para frente e não para trás, mas há questões importantes aí nesse processo de crescimento, nesse processo de constituição, no tempo que se empresta para essa criança também. Isso é muito importante, porque é tudo tão rápido, eu tenho um currículo para cumprir, eu tenho determinadas normativas, e cadê o tempo de oferecer para esses sujeitos? O grande problema é o seguinte, nós tudo temos que trabalhar, nós temos que sair, nós estávamos em pleno emprego, né? Então todo mundo trabalha em 2, 3 lugares. Agora, com essa crise, diminuiu o emprego, houve um desemprego, então muita gente até está, e todo mundo desesperado para vencer a crise. Mas, então assim, a gente sempre tem que sair, nós temos que trabalhar, tem isso, e ele não tem tempo para olhar para si e muito menos para quem está do teu lado. Então, vou te dar um exemplo concreto. Esses dias eu recebi um paciente de 13 anos de idade. Aí chamei os familiares, né? E disse para eles, cara, vocês não sabem que ele está há 3 anos usando crack? Não. Mas como? Vocês são meus colegas da área de saúde, o pai e a mãe? Doutor, mas nós somos que nem o senhor. A gente sai de um hospital, vai para o outro, a gente sai às 6 da manhã de casa e chega às 10 da noite em casa. E por que precisa de tudo isso? Bem, nós estamos lamentavelmente chegando ao final do programa de hoje. Voltaremos a esse tema, certamente. Já fica o convite antecipado aos participantes de hoje para dar sequência a isso. Vamos acertar com a produção. 2 minutos para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é, eu acho que tem que ter um outro programa, né? Porque nós estamos recém-aquecendo, né? Estamos no aquecimento. Mas essa percepção eu ainda tenho, esses neurônios ainda não morreram. Não, a neurogênese continua. Agora, para estimular a neurogênese, nós temos que evitar o estresse, a depressão, a má alimentação e a falta de atividade física, que isso é a base para tudo. Não recomende o abandono do vinho. Isso, e um bom vinho, né? Também faz bem para a neurogênese, diariamente, mas com moderação. Então, tudo isso que nós temos que ver. E é por isso que eu digo que tem que ter um novo programa, porque tem uma questão assim que a gente tem que ver assim. No caso que eu estava falando, do exemplo, né, dos pais que não veem os filhos, que não dialogam com os filhos, que não conversam. Eu me lembro das grandes conversas que eu tinha com o meu avô, com a minha avó. Então, muitas vezes, quando eu penso em fazer uma bobagem, eu lembro da minha avó, que era capaz de me matar, e da risada gostosa do meu avô, que sempre me estimulava. Né? Então, acho que está faltando isso, né? Desse convívio que define coisas. Né? Então, eu sempre vivia ambivalente, né? A minha avó me reprimindo e o meu avô me estimulando, mas eu tentava o bom senso e ficava no meio. Então, acho que é isso que está faltando, mais avós, mais pai, mais mãe, porque não tem polícia para reprimir todo mundo, não tem médico e psicólogo e psiquiatra para tratar todo mundo, mas todos deveriam ter um pai e uma mãe. Muito obrigado, psiquiatra Ricardo Nogueira, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Professora Cláudia Rodrigues. Eu acho que, eu penso que talvez esse lugar, né, acho que seria o momento da gente também se dar um tempo, porque o que eu preciso mesmo para ter uma boa vida, para ter uma boa convivência, para me sentir bem? Eu preciso de tantos empregos e tantos horários, ou preciso de ter um tempo para convivência, para emprestar um ouvido a um amigo, a um filho, a um colega, para pedir esse tempo também, para me ocupar daquilo que me dá prazer, de sair para dar uma caminhada, né? Qual é o tempo, o tempo do nada, do ócio? Cadê o tempo do ócio? O tempo, de fato, da gente usufruir, de ler um bom livro, de escolher esse livro, dele não ser à pressa. Então, há que a gente aproveitar daquilo que esse mundo que a gente vive tem de bom, em todos os sentidos, mas também nesses espaços de convivência interessantes que ele pode nos oferecer. Né? E talvez também
esta possibilidade de conviver melhor com a diferença, de reconhecer ela em nós, de reconhecer o que é da minha singularidade, o que é do excesso e que não me diz respeito, porque eu trabalhar só para juntar, né? Isso não nos leva a nada. O trabalho ele também tem que ser uma coisa prazerosa, sair da ideia do tripalho para entrar num processo de coisas boas, daquilo que ele pode de fato me oferecer e que eu posso oferecer então um tempo para a minha convivência, para os meus amigos, para os meus filhos. Muito obrigado. Professora Cláudia Rodrigues, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia, aqui da TV Assembleia. Psicóloga Simone Bampi. E um tempo para brincar, né? Um tempo para brincar. Eu pergunto muito para os pais, vocês, né? Quando eu atendo as crianças, vocês brincam com os filhos? De que vocês brincam, né? A gente vai jogar videogame. Mas quem joga? Muitas vezes é o pai que está jogando e a criança está do lado assistindo o pai na sua infância, né? No retorno à sua infância. Então, brincar daquilo que a gente brincava. Não estou desqualificando o videogame, não é isso, né? Tem o seu mérito também. Mas é poder brincar de pega-pega, de esconde-esconde, escravos de Jós, né? Aquelas brincadeiras que são da nossa história, que a gente possa levar para os filhos essa transmissão de conhecimento, essa transmissão de alegria, de saber. Que saber é esse que a gente tem para compartilhar com os filhos, né? E que desperta na criança essa curiosidade, esse interesse, né? Pelo lúdico, pela aventura que a gente vai, às vezes, deixando de lado, né? Tudo que a gente trouxe, a questão da normatização, da medicalização, da gente poder usar essas outras estratégias de vida em frente a isso, né? Para combater um pouco isso, né? Para que a gente possa olhar a criança em seu pleno desenvolvimento. Concordo, acho que a gente estava aqui num bom aquecimento, né? Acho que tem uma série de outros pontos que a gente poderia ter abordado, né? Queria ter falado um pouquinho mais da questão da inclusão na interface com a medicalização, que é uma coisa extremamente forte hoje em dia em todos os âmbitos, seja na escola, seja no trabalho, seja nos espaços onde as políticas públicas também têm se operado, né? Então, e na nossa formação enquanto profissional, né? A gente precisa olhar para isso também. Muito obrigado, psicóloga Simone Bampi, conselheira do Conselho de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia. Faltou tempo para muito mais, mas tivemos um tempo muito proveitoso sobre o que foi abordado aqui neste espaço pela TV Assembleia. Medicalização, normatização, comportamento. Para brincar.